Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, galerinha. Eu sou o professor David Anderson, da EMEB Agostinho Simplício de Figueiredo, e hoje teremos aula de ciências para o 4º e 5º anos. O tema da aula de hoje é como se proteger de doenças causadas por vírus, bactérias e protozoários. Mas primeiramente a gente tem que ter uma noção do que são vírus, bactérias e protozoários. Eles são micro-organismos e estão espalhados por todo o mundo, seja na terra, seja no ar, seja na água. E podem ser vistos apenas por meio de uma ferramenta chamada microscópio. Micro-organismos porque eles são muito pequenos e não é possível vê-los a olho nu. O microscópio é a ferramenta que é utilizada por cientistas para poder analisar esses micro-organismos. E o microscópio ele serve para ampliar com qualidade essas imagens muito pequenininhas, esses seres, esses organismos. Eles são seres com estrutura muito simples, acelulares ou unicelulares. Acelulares, que eles não possuem célula, e unicelulares, de uma unidade, então eles possuem apenas uma célula. Eles são popularmente conhecidos como micróbios, e aqui a gente tem alguns exemplos, nessas 3 imagens. A gente tem aqui a bactéria, o vírus, essas são imagens ampliadas. O vírus, que é o coronavírus, e um protozoário também. A gente não consegue observá-los, como eu falei, a olho nu, só por meio do microscópio. Bactérias. Bactérias vem do termo grego bastão, e são micro-organismos unicelulares que podem ser tanto autótrofos ou heterotróficos. Eles normalmente possuem, como eu falei, um formato de bastão, como vocês podem verificar aqui na imagem. A maioria deles é no formato bastão, mas não é a única forma que eles possuem. Eles possuem também outros formatos, mas pela maioria tem o formato de bastão, o nome bactérias. Eles são, em sua maioria, inofensivos. Eles ajudam, por exemplo, a gente no processo digestivo. Mas também existem doenças que são causadas por esse tipo de bactéria. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Protozoários são micro-organismos também, unicelulares também, apenas heterotróficos, eles não produzem seu próprio alimento, e eles são encontrados em locais aquáticos e úmidos. E possuem um formato um pouco diferente da bactéria. Eles já têm um formato mais gelatinoso, que vocês podem perceber aqui. Isso aqui é só um exemplo de algum dos protozoários. E depois nós temos o vírus. São os únicos que não possuem célula. Eles são acelulares. Eles não fazem o metabolismo. Portanto, eles não têm essa quebra de nutriente para a produção de energia. E muitos cientistas não o consideram como um ser vivo. Ele obrigatoriamente, por isso, precisa de um hospedeiro. Ele precisa infectar um ser vivo para poder realizar suas atividades e se multiplicar. Enquanto ele não tem um hospedeiro, ele fica ali na superfície, no ar, inativo. Exemplos de doenças causadas por esses micro-organismos. Eu separei algumas, existem outras tantas, mas é só para a gente ter uma ideia dessas doenças. As bactérias, elas causam pneumonia. Eu especifiquei aqui bacteriana, depois eu vou falar por quê. A meningite, a sinusite, as nossas tão conhecidas cáries, para quem não escova os dentes, e a conjuntivite. Os protozoários, eles causam amebíase, malária e doença de Chagas. Malária e doença de Chagas por meio de picadas de inseto. Vírus, a dengue, por meio de inseto, varíola, rubéola, ebola, gripe e o famoso e atual coronavírus. Eu tinha falado da pneumonia bacteriana. Por que eu especifiquei bacteriana? Porque também existe a pneumonia causada por vírus, que é a pneumonia viral. Agora a gente vai olhar agora as formas de contágio algumas formas de contágio desses micro-organismos. As bactérias, elas podem te infectar por meio da ingestão de alimentos ou água contaminada pelas bactérias ou pelo ar.
Os protozoários são transmitidos por meio dos insetos e locais com pouco ou nenhum tratamento sanitário e ingestão de alimentos contaminados com fezes. Ah, professor, eu não como, não faço ingestão de alimentos contaminados com fezes. Insetos também, né, animais ali no meio das plantações, eles fazem, né, fezes ali, aquilo pode vir a contaminar o seu alimento, mesmo você, né, mesmo tendo todo um tratamento para chegar até o mercado, ele pode vir ainda contaminado com fezes. A gente vai olhar isso um pouquinho mais para frente. E os vírus, que podem te contaminar pelo ar, por alimentos contaminados, por objetos contaminados e, enfim, né, por contato pessoal e por outros meios também. Como se prevenir? Que é o mais importante. Aqui eu relacionei algumas coisas. Eu não coloquei no slide, mas a primeira forma mais eficaz que a gente tem é a vacina. Então a gente tem que manter aí atualizado o nosso cartão de vacinação, porque ela protege de muitos vírus, por exemplo, causados pelas bactérias, a meningite, né? A gripe, que a gente tem vacina contra a gripe, e tantas outras aí que a gente tem que manter o nosso cartãozinho de vacinação atualizado. O uso de máscaras em locais onde existam pessoas infectadas com alguma doença contagiosa. Eu falei que as bactérias e os vírus, né, têm a contaminação por meio do ar, então é bom que a gente use máscara nesses ambientes. É só nesses ambientes, atualmente a gente não consegue perceber o coronavírus porque tem pessoas que são assintomáticas. Como a gente não sabe quem está e quem não está com vírus, a gente também tem que usar a máscara quando a gente sai de casa e em todos os outros locais. A gente tem que lavar bem as mãos com água e sabão sempre que possível, evitando coçar os olhos e levar as mãos à boca. A pele do nosso organismo, a nossa pele é um órgão e ela serve para nos proteger dessa infecção, da invasão desses micro-organismos no nosso corpo. Portanto, ao tocar as coisas, a gente não se contamina. A gente se contamina quando a gente toca em alguma coisa contaminada, leva a mão ao olho, a mão à boca, pega um alimento e ingere sem lavar. Então, lavar sempre bem as mãos é muito importante. Sempre que você tocar em algo ou na hora de manipular os alimentos, que é o que eu falei aqui, lave bem os alimentos antes de ingeri-los. Porque você tem aquela questão das fezes de animais e insetos ali e você pode ser contaminado ao ingerir esse alimento. Ah, professor, eu fui lá, lavei o alimento, mas se eu também não lavar a minha mão, na hora que eu peguei no alimento infectado, eu também estou com a mão infectada. Então eu tenho que também lavar o alimento e lavar as mãos depois. Lavar as mãos é uma medida que você tem que adotar sempre. É uma rotina que você tem que colocar na sua vida. Tudo que fizer, lave sempre as mãos com água e sabão. Ao tossir, sempre cubra com a boca com o braço, porque se você colocar a mão, você pode depois pegar em outro objeto, contaminar outro objeto, depois ir lá pegar no objeto sem lembrar, enfim, né? Levar a boca, os olhos, tocar em alguém ou tocar em outro objeto que alguém vai tocar depois. Então, ao tossir, cubra a mão sempre com o braço. O uso de repelente, blusas de mangas compridas, calças e andar calçado. Nesse caso, é para a gente evitar aí a infecção por protozoários. A picada de insetos, que a gente aí pode, uma malária, uma doença de Chagas, então a gente utiliza para que o corpo fique menos exposto. Ferve e filtre a água antes de bebê-la, é sempre muito importante também para matar as bactérias e os protozoários ali existentes para que você não seja infectado. E evitar aglomerações, né? Porque como o vírus e bactéria podem ser transmitidos pelo ar e você pode respirá-los, então evite estar perto de pessoas. Como eu falei, a gente não consegue saber quem está infectado, por exemplo, com coronavírus e quem não está infectado, então é melhor que a gente sempre evite aglomerações. As dicas de prevenção já foram transmitidas, cabe a você fazer a sua parte. Eu espero que você realmente faça e adote essas rotinas. Muito obrigado e até mais. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.